Muito bom dia, excelente terça-feira para você, ligado aqui no canal do Lessa. E hoje poderemos ter um dia repleto aí de notícias e novidades, já que o presidente Mário Bittencourt vai conceder a entrevista coletiva a partir das 11h30 lá no CT Cala-Sachilho. É claro, estarei presente para acompanhar de perto essa entrevista que foi convocada meio que de surpresa. A gente, pelo menos para a gente, né? Não havia esse planejamento, nada tinha sido passado até então. Resta saber quais assuntos serão abordados pelo presidente Mário Bittencourt, se vai ser um pronunciamento, se ele vai abrir, certamente vai abrir para perguntas depois, mas o que será que o presidente vai tratar nesta entrevista? Patrocínio Master? Será que teremos a confirmação de um novo patrocinador? Né? Quem sabe notícias sobre a futura Liga Forte Futebol? O que mais? Contratações, vendas, alguma novidade sobre o André, enfim, SAF também, né, que é um assunto que já foi abordado diversas vezes, mas que recentemente a gente não teve nenhuma evolução. Vai ser uma entrevista certamente interessante e teremos a oportunidade de, o que não tem sido tão frequente nos últimos tempos, de poder questionar o presidente e fazer algumas perguntas também. Né, você pode deixar aqui, claro, nos comentários, sempre muito bem-vindo, as perguntas que vocês gostariam de fazer ao presidente Mário Bittencourt. Né, como sempre, estou lendo aqui os comentários, né, já estou pensando aqui em algumas coisas e, como sempre, a gente pode construir alguma coisa aqui juntos. Aliás, agradecer muito a todos vocês que formam junto comigo o canal do Lessa, só mesmo gratidão por todo o apoio que vocês dão, por se inscreverem aqui no canal e compartilharem os vídeos aqui, fazendo com que mais tricolores possam chegar. Então, nunca esqueça de deixar o seu like, de deixar seu comentário e de verificar se você está inscrito. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Lessa, que você não perde nada do que acontece nos bastidores do Fluminense. Então, claro, né, ao longo do dia, eu voltarei aqui com mais informações direto do CT sobre essa entrevista com o presidente Mário Bittencourt. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! O Fluminense segue se preparando para o jogo da próxima quinta-feira contra o Bangu, né? Jogo que pode marcar a estreia de Davi Terans com a camisa tricolor, mais um reforço depois do Gabriel Pires e Renato Augusto. Agora o Terans pode ser mais um a estrear pelo tricolor. E aí já tem muita gente perguntando, obviamente está todo mundo aí ansioso para saber quando o time principal do Fluminense entrará em ação na temporada 2024. Bom, o que eu apurei é que, a princípio, pessoal, não vai ter um dia, um jogo certo que todo mundo vai jogar. Essa volta pode acontecer de forma gradual, né? Ou seja, alguns jogadores podem voltar antes do que outros. Marcelo, por exemplo, se apresentou um pouco depois, né, dos demais para iniciar a pré-temporada. Então ele pode, quem sabe, né, ser preservado para o primeiro clássico do ano. Enfim, qualquer jogador que talvez tenha necessidade de esticar um pouquinho mais a pré-temporada. Quando o Diniz vai comandar o time à beira do gramado? Vai depender da vontade do próprio Diniz. Isso está sendo conversado jogo a jogo, né? Ele vai conversar com o Marcão quando ele sentir que é hora dele voltar, quando ele sentir a necessidade de estar ali à beira do campo neste momento, ele voltará. Está numa situação muito tranquila, porque o Marcão está pontuando, né? O time só teve um empate em 4 jogos até aqui, mais 3 vitórias. Então a situação do Fluminense é bem tranquila na tabela e, por consequência, dá também o tempo necessário para que o Diniz possa focar mais nessa preparação do time principal para a temporada. Então, o Diniz pode voltar a comandar o time, pode estrear em 2024 na quinta-feira? Pode, depende dele. Então a gente vai saber disso ao longo da semana e acho que não para esse jogo, mas a partir do jogo contra o Boa Vista ou no jogo seguinte, a gente pode ter já a novidade de alguns jogadores do time principal já começarem, já ficarem à disposição do Fernando Diniz ou do Marcão enquanto o Diniz não reestrear, para começar de uma vez por todas aí essa caminhada neste ano, beleza?
Então, ao longo da semana, ao longo dos dias, a gente vai apurando aqui, vai correndo atrás de mais informações para vocês. Cara, e por falar em Marcão, ontem o Thiago Silva publicou lá no Instagram dele, isso aqui, ó. Precisamos falar desse senhor, não? Um início de trabalho espetacular com um time de meninos que não fez nenhum amistoso antes do campeonato. Nenhum. Uma equipe que dá suporte para o elenco principal se preparar e voltar no tempo planejado. O Thiago Silva já fez isso em outras oportunidades que o Marcão assumiu o time principal do Fluminense, elogiando, fazendo questão de ressaltar esse elogio ao Marcão. E eu vou concordar muito com o Thiago Silva aqui, galera, porque eu senti muitas vezes algumas pessoas menosprezarem o Marcão, sem ter a noção de que sempre que o Fluminense precisou desse cara, nesses últimos anos, ele não só atendeu, mas como correspondeu. O Marcão foi muito importante para a permanência do Fluminense em 2019, na Série A do Campeonato Brasileiro, depois daquele início muito ruim com o Fernando Diniz. Né? Ele faz uma campanha ali de parte de cima da tabela, mas o Fluminense já estava lá embaixo. Em 2020, de novo ele assume e consegue manter o time na briga até a classificação para a pré-Libertadores. Em 2021, a mesma coisa, assume o time no meio da temporada e consegue manter o nível e até melhorar a equipe. A gente está falando de 3 anos consecutivos. Esse ano ele pega o Fluminense para iniciar uma temporada com um terceiro time, um time alternativo, cheio de garotos, que não jogou sequer um amistoso, como disse o Thiago Silva, que não fez uma preparação ideal, a pré-temporada muito curta, e ele consegue fazer desse time de garotos uma equipe capaz de pontuar. A gente avalia jogo a jogo, aponta os erros, aponta as dificuldades, mas a gente eu acho que tem que olhar também o lado positivo e saber compreender o contexto que se dá esse início de 2024. Né? Até fisicamente falando, a gente falou da situação física do time nesses 3 primeiros jogos, né? Melhorou nesse 4º jogo. Uma equipe de jovens que estava sentindo bastante no segundo tempo cansaço, porque tá vindo de pré-temporada, tá todo mundo ainda readquirindo o ritmo ideal, o pessoal voltando de férias, enfim. E ainda assim o Marcão consegue formar uma equipe que vai passar o bastão pro Diniz na parte de cima, talvez na liderança da Taça Guanabara. Eu acho que a gente tem que... Bom, é a minha visão, tá, galera? Né? Cada um tem o seu ponto de vista, a sua opinião. Eu não estou dizendo que o Marcão vai ser um grande treinador, que o Marcão vai ser melhor que o Diniz ou igual ao Guardiola. Não é isso. Ele vem ainda no processo de... Ainda está no início de carreira de treinador. Hoje ele é auxiliar técnico do Fluminense. Mas muita gente... sabe, faz umas brincadeiras como se o Marcão tivesse ali como um animador, uma espécie de incentivador, daquele cara que bate palma, mas não sabe nada. E o Marcão tá provando que é treinador. Né? Ele pode ter, obviamente, como qualquer um, tem uns erros, tem uns defeitos, tem problemas, mas é treinador. Porque será que é coincidência todos esses anos? Ah, mas com o Marcão o time joga lá atrás ou não joga bem. O jogador... Beleza, galera. Mas ele assumiu em condições quase sempre adversas e soube criar, não só montar um time, mas criar um ambiente favorável para que o Fluminense conseguisse vencer. Isso faz muita diferença, porque o jogador confia no Marcão. O jogador corre para ele também. Querendo ou não, é um cara muito querido, querido por todos dentro do clube. Querendo ou não, isso faz parte também de um ambiente e da construção de uma equipe vencedora, de uma equipe que vai brigar. Então, o Marcão ele consegue, normalmente, sustentar os pilares que formam ou formaram essas equipes que ele comandou lá atrás e agora também sob o comando ali do Fernando Diniz. Eu acho legal a gente ressaltar isso e reconhecer que o trabalho dele é importante, que é um cara que sempre corresponde quando é chamado. E que situação essa do Luiz Henrique, hein? Essa novela que parece não ter fim nunca, é impressionante como você acha. Não, agora acabou, agora está definido, Luiz Henrique vai para o Botafogo. Aparece outra situação. Ontem à noite, o jornalista Fabrício Romano publicou
que o Botafogo teria acertado com o Luiz Henrique e que ele estaria no Brasil hoje, já para fazer os exames médicos e assinar a transferência. Nesse acordo aí de 20 milhões de euros, que renderia ao Fluminense cerca de 20 milhões de reais. Só que aí outros perfis, como esse aqui, por exemplo, o Fui Clear, que muita gente deve conhecer, enfim. Por que eu estou compartilhando aqui esse post? Porque se você reparar, se você for buscar aqui, o Luiz Henrique curtiu esse post que fala isso aqui. Eles seguem negociação. Informação de agora, 19h50. Todo o resto é mentira. Olha só. Um post curtido pelo Luiz Henrique. Que mais cedo publicaram também uma foto com, assim, com aquele emoji de fogo, né? E uma bandeirinha do Brasil. Ele postou essa foto e depois apagou. Isso irritou ainda mais os torcedores do Botafogo. E essa curtida dele irritou 10 vezes mais. Então, cara, virou um circo. Assim, o Botafogo tá a ponto de passar uma vergonha danada nessa situação se o Luiz Henrique não fechar, depois de tudo que já aconteceu. E pra mim é muito evidente que o Luiz Henrique não quer ir pro Botafogo. Se ele quisesse ir pro Botafogo, ele já estaria aqui. Porque o negócio é bom financeiramente pra ele, o negócio é bom pro Betis. Até o Fluminense o negócio é bom. Então, para mim é evidente que ele não quer ir. Ele tem 2 empresários, um da Europa e um daqui do Brasil. Eu já falei sobre isso. Né? O pessoal aqui do Brasil nunca quis muito a vinda dele para outro clube aqui que não fosse o Fluminense. Assim, eu tô falando mais do Luiz Henrique, tá? Porque eu não sei exatamente como funciona a cabeça do empresário dele daqui do Brasil, o Johnny Max, que ligou para mim quando eu estava lá na Turquia e disse que ele não jogaria no Flamengo de forma alguma. E ele deu uma declaração em on, não foi em off, não, em on que eu digo, ou seja, uma declaração que pode ser publicada. E aí depois surgiu o interesse do Flamengo e tudo aquilo que vocês acompanharam. Enfim, então não dá para confiar muito, porque são muitas especulações, é muita coisa saindo ao mesmo tempo. Esse empresário do Luiz Henrique lá da Europa, que é um italiano, ele certamente está fazendo muita força para essa venda acontecer, que obviamente para ele vai ser muito bom, para o Betis é muito bom. Então o Luiz Henrique, não falei diretamente com ele, mas para mim fica muito evidente assim que ele está sendo pressionado a aceitar esse acordo com o Botafogo. Né? Aí se vai para o Lyon depois ou não, não sei, aí é um problema dele, é uma gestão de carreira dele que eu acho que inclusive pode prejudicar muito esse garoto. A forma como está sendo construída essa situação, essa negociação, o cara vindo para cá empurrado, né? Enfim, não é nosso problema, porque o que interessa ao Fluminense nesse momento é a questão financeira, que pode faturar com essa negociação, mas para mim está muito evidente que se o Luiz Henrique quisesse jogar no Botafogo, ele já estaria aqui, porque no mais tá tudo fechado. Vamos aguardar para termos uma definição de fato sobre esse caso e, enfim, saber se o Fluminense vai ou não embolsar esses mais ou menos 20 milhões de reais. Beleza, galera? Deixa aí, por favor, não esquece não, seu like, seu comentário, sua inscrição no canal, e ao longo do dia a gente volta com muito mais informações por aqui. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para Mais Ágil, se você está precisando aí de uma graninha extra, de uma força nesse início de ano, nesse início de 2024, entre em contato com a Mais Ágil, porque eles fazem a antecipação do seu FGTS, do seu fundo de garantia. Se você tem uma grana lá que ela está parada, está retida, a Mais Ágil antecipa esse dinheiro, ele cai na tua conta, é só entrar em contato através deste link, vai ter uma galera lá pronta para te atender e te explicar o passo a passo de como funciona isso, tá bom? Um abraço, tamo junto.